Bom dia! Sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, é de pecador a santo. Agora, a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. E a devoção de hoje é encontrada em 1 João 4:9, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Que pensamento! Deus realmente nos ama tanto que ele enviou seu Filho unigênito a esta terra. Ele fez isso com o propósito expresso de fornecer um meio para que tivéssemos comunhão com ele. É somente por meio de Jesus Cristo e do que ele fez no Calvário que podemos ter a verdadeira vida. Porque vivemos por meio dele. Como ele vive por meio de nós. Gálatas 2:20, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Já estou crucificado com Cristo, e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, minha querida mãe, com o tema Escritura da transmissão. Nosso tema, Escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7:14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Meus amigos brasileiros, vou fazer uma pergunta a vocês. Quem era Papai Noel? Como ele veio a existir? Ou, em outras palavras, quem era São Nicolau? São Nicolau nasceu na Ásia Menor, no século IV DC. Ele era de uma família rica e se tornou um bispo conhecido por sua grande compaixão e generosidade. Ouviu de um pai que era viúvo, com 3 filhas, e não tinha dinheiro para dar às suas filhas um dote para casamento. E como a maioria dos homens, ele tinha aquela sensação de orgulho, não iria aceitar uma doação de ninguém. Eles eram tão pobres, ele e as filhas,
que as filhas, elas tinham só uma meia, cada uma delas, um par de meia, cada uma delas. E toda noite elas tinham que lavar aquelas meias e pendurar na lareira. E ao fazer isso, elas enxaguaram e penduraram na lareira para enxugar. São Nicolau viu que elas deixavam a janela aberta e as pessoas que passavam podiam ver as suas meias penduradas na lareira. Então ele teve uma ideia. E um dia, ao passar perto da casa delas, chegou perto da janela quando ninguém viu e jogou uma moeda de ouro e caiu dentro de uma das meias. Aquela meia serviu para ser o dote para casamento da filha mais velha. Ele fez a mesma coisa para as outras duas filhas. E ninguém sabia de onde veio, porque o São Nicolau era quem fez isso de uma maneira discreta. E não só esse acontecimento, mas outros acontecimentos São Nicolau fazia. E foi espalhando por todo lugar o que ele fez e chegaram a sair... o nome São Nicolau mudou até ser Santa Claus ou Papai Noel. E ele morreu mais ou menos o dia 6 de dezembro, no mesmo mês de Natal. Só que não no dia 25 de dezembro, quando celebramos o aniversário de Jesus. Eu sempre gostei do Natal. E quando criança, ainda que mamãe e papai não nos encorajava de acreditar em Papai Noel, eles brincavam Papai Noel, como a maioria dos pais. Mas eles não encorajavam que a gente acreditasse nele. Só que um dia eu fui no mercado e vi o Papai Noel, quer dizer, a pessoa que estava vestida de Papai Noel, dando presentes. E eu disse, Papai Noel realmente existe? Ele estava no mercado. E papai e mamãe não disseram nada para me encorajar, mas também não me desencorajaram também. E quando adolescente, eu ouvi o testemunho da minha mãe. A minha mãe, ela acreditou em Papai Noel, acreditou no coelhinho da Páscoa, porque a minha avó disse a ela que era de verdade. Até que ela tornou-se uma certa idade, quando o avô chegou para ela e disse, Vê, agora eu quero te dizer, você não vai receber mais nada de Papai Noel ou do Coelhinho da Páscoa, porque eles realmente não existem, sou eu que dou os presentes. E você está na idade de entender isso. A minha mãe ficou muito triste e começou a pensar, se a minha mãe, que eu achava que nunca mentia para mim, mentiu sobre o Papai Noel e sobre o Coelhinho da Páscoa, será que existe Deus? Isso passou na mente da minha mãe. Só que ela começou a pensar, mas se Deus realmente existe, Ele é um ser poderoso. E se Ele realmente existe, eu não quero negá-lo. E ela fez uma oração.
pediu a Deus que ele se revelasse a ela se ele era realmente de verdade. E passou-se uns dias e a minha avó, que era mãe de mamãe, tinha que ir para o hospital. Não sabia como ela ia fazer isso com 2 filhas dentro de casa, sem um marido. Aí ela começou a pensar o que ela ia fazer. Aí a minha tia chegou da igreja e disse: ô mamãe, vai haver um acampamento para a nossa idade na igreja. Eu quero ir. Oh, que coisa boa, minha filha. Eu quero que você, Carol, e Fé vá também. Eu vou pagar para vocês 2 irem ao acampamento. Ela usou este tempo para ir fazer a cirurgia. E foi neste momento, ainda que minha mãe não queria ir, mas minha avó disse: eu já paguei, você vai. Então ela foi. Quando chegou no acampamento, Deus falou o coração dela e ela entregou seu coração a Jesus naquele dia. Ela nasceu de novo naquele acampamento. E eu vou te dizer uma coisa. Se não fosse por isso que aconteceu, minha mãe seria um ateia agora. Por causa de Papai Noel. Porque Papai Noel, ela brigou com suas amigas dizendo: ele realmente existe. E para ver que ele não existia, para ela quebrantou o seu coração. E muitas pessoas poderiam tomar o passo a distanciar-se mais de Deus. Ela não fez isso porque ela acreditou no que Deus tinha feito para ela. E por causa disso, eu não tenho problema se eu encontrar alguém que está brincando de Papai Noel, ou se eu passo por um lugar onde é que alguém me deu um negócio de Papai Noel, eu vou aceitar, não vou dizer nada, mas eu não coloco nenhum Papai Noel, eu não compro papel com Papai Noel para presentes. Eu não compro ornamentos de Papai Noel, nada, porque ele não é a razão do Natal. A razão do Natal é Jesus Cristo. E ele que veio ao mundo e nasceu, não exatamente naquele dia, mas é o dia em que celebramos o nascimento dele. É o aniversário de Jesus, não de Papai Noel. E por isso que eu faço isso. Eu sei que não é Natal mais, mas eu quero que vocês pensem nisso. Pense no que estás fazendo. Você vai decore, se você quiser colocar Papai Noel, é a sua escolha. É um passo que eu fiz, é um pacto que eu fiz, que eu não vou dar honra a Papai Noel, porque o dia de Jesus. E é isso que eu faço, é essa razão que eu quero falar isso para vocês. Mas agora eu vou cantar um hino, que é um hino que eu aprendi depois disso, porque ficou na minha cabeça o tempo todo. Paulo Diniz vinha à nossa igreja quando eu era criança. Ele vivia em Pedro Leopoldo, se eu me acredito correto, em Belo Horizonte. E a gente vivia em Venda Nova. Ele veio à nossa igreja e cantou esse hino. E se você está escutando, Paulo Diniz, eu me lembro de você. Eu não lembro como que você parece ou nada disso, mas eu lembro que você veio à nossa igreja, que você cantou isso. E que era um hino abençoado. E eu peço que vocês prestem atenção, porque fala o meu coração e pode falar o seu. E é um hino muito lindo.
Eu nas trevas vagueava sem a luz da salvação. Eu vivia sempre triste, sem fé no coração. Como é triste andar nas trevas sem perdão do Salvador. Bela vida, mas a vida dominada pelo amor. Com mais um dia Deus mostrou-me sua graça e doce luz. Vi então caminho claro ao ouvir o meu Jesus. Como é triste andar nas trevas sem perdão do Salvador. Pela vida, mais a vida dominada pelo amor. O meu ser pecaminoso contra a retidão lutou, mas Jesus me deu vitória e das trevas me livrou. Como é triste andar nas trevas sem perdão do Salvador. Bela vida, mais a vida dominada pelo amor. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar nas trevas sem perdão do Salvador. Bela vida, mais a vida dominada pelo amor. Bela vida, mais a vida dominada pelo amor. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. De pecador a santo. O texto de hoje se encontra em Atos 9, de 1 a 19. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo
e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entre na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Estava 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E ali tem poder dos princípios dos sacerdotes para prender e todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantou-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Estava Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento queremos que Tu venha ao nosso encontro, Senhor. Peço que me unges com a Tua palavra, para que eu possa falar o que Tu queres que eu falo, Senhor. Que falas o que Tu queres que cada pessoa escuta, Senhor. Os que estão escutando essa palavra possam receber a mensagem que Tu tens para aquela pessoa. Ó Senhor, eu te peço que me use. No nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é: de pecador a santo. E não é santo de idolatria. Santo como crente, certo? De pecador a cristão, em outras palavras. O texto de hoje, Atos 9, de 1 a 19, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E eu peço que vocês anotem, se você buscou pedaço de papel e caneta, anote, de pecador a santo. Mas não santo de idolatria, mas santo por ser santificado em Cristo. E o texto é Atos 9, de 1 a 19. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresenta Paulo como líder de perseguição contra a igreja primitiva. Era o que ele conhecia.
Saulo pensava que estava fazendo as coisas certas, pensava que estava na igreja certa e pensou que em perseguir os crentes ele estava fazendo a coisa correta. Mas vamos ver o que acontece aqui, certo? Dirigiu-se ao sumo sacerdote, tá vendo? Ele foi ao sumo sacerdote. Se fosse 35 DC, Caifás era o sumo sacerdote. Mais uma vez vemos o mal da religião. Então, gente, religião não nos leva ao céu. É Cristo e Ele crucificado que nos leva ao céu. Certo? O que Ele fez na cruz, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, é que nos leva ao céu. Religião não salva ninguém. Eu não quero que você me diga, eu sou batista, eu sou Assembleia de Deus, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano, eu sou católico. Não, nada disso te leva ao céu. Agora, eu sou nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e me deu a porta aberta para o céu. Mas através dele, nada mais. E vemos aqui, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Proclama a perseguição liderada por Paulo, se espalhando para outras cidades. A gente vê isso em João 14:6. Anote, viu? João 14:6. Atos 18, 25 a 26, Atos 19, 9 e 23, Atos 22, 4, Atos 24, 14 e 22. Vou repetir porque é muitos versículos aqui. João 14, 6, Atos 18, 25 a 26, Atos 19, 9 e 23, Atos 22, 24, Atos 24, 14 e 22. Certo? Isso que está referindo a proclama a perseguição liderada por Paulo, se espalhando para outras cidades. É isso? Isso que está referindo. A fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Retrata a descrição da igreja primitiva. Quando ele fala da seita, quando a gente vê que chamam alguma igreja de seita, a gente está dizendo que é uma igreja errônea, certo? Aqui, Paulo estava implicando que a igreja primitiva, a igreja que Jesus restituiu, era uma seita. Ele estava considerando uma igreja errônea. Mas, e vemos isso, que é a descrição da igreja primitiva, porque vemos aqui isso em mais outro grande texto. Não, é o mesmo. Os textos que eu falei antes está referindo a isso. Certo? São o mesmo texto. Eu repeti aqui uma coisa que não deveria. Então, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Refere-se a eles comparecerem perante o Senado. E mesmo
o mesmo grupo que crucificou Cristo. Versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, aproximadamente 281,64 quilômetros de Jerusalém, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Proclama a aparência de Cristo em sua glória. Lembre-se, se você estudou a Bíblia ou leu sobre Moisés, e se você lembra, naquela época, Moisés subiu a monte e ele não podia chegar, quando ele voltou, ele não podia chegar perto do povo, porque seu rosto brilhava tanto que eles ficaram cegos. Não literalmente cegos, mas eles não poderiam enxergar. Então ele teve que dar as costas ou cobrir o rosto, né? Para que ele não brilhasse demais na face das outras pessoas. Mesmo assim, acontece quando a glória de Cristo seja revelado em seu inteiro. É como se fosse Moisés naquela época. É tão brilhante que cega a pessoa, como cegou a Paulo, que a gente vai ver adiante. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tocar alguém que pertence ao Senhor de forma negativa é tocar o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Ele está perseguindo a Jesus porque ele estava perseguindo o povo dele. E ele disse: quem é Senhor? Paulo usa isso no reino da divindade, não apenas como respeito, como alguns afirmam. Ele disse o Senhor: eu sou Jesus. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Apresenta Jesus usando o Senhor usando a palavra que Paulo odiava. Duro é para te recalcitar contra os aguilhões. Tem reverência a aguilhões afiadas, que foram colocados imediatamente atrás dos bois e presos ao arado. Chutar contra ele causaria dor aguda. Então, é isso que está referindo. Quando Jesus fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, tem reverência e aguilhões afiadas que foram colocadas imediatamente atrás dos bois e presos ao arado. Chutar contra ele causaria dor aguda. Então, é para poder guiar os bois, né? É usado para isso. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: ele ficou estupefado, surpreso, é o que está referindo. Senhor, que queres que faça? Esse constitui o momento em que Paulo foi salvo. Quando Paulo chega ao ponto de dizer: que queres que eu faça? Ele estava humilhando-se do ponto de dizer: Senhor, aqui está seu servo.
Era isso que ele estava dizendo. Foi aí que ele se acertou. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Pertence ao plano de Deus para Paulo, que com efeito mudaria o mundo. E os varões que iam com ele pararam espantados. Eles estavam muito cientes de que algo havia acontecido, mas não sabiam exatamente o que. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Mas Paulo viu um homem e assim chamou, e esse homem era Cristo. Saulo tornando cego. Vamos ver o que acontece. Saulo tornando cego, né? No versículo 8. E Saulo levantou da terra. Quando abriu seus olhos, não via nada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, tá certo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Parece que seus olhos foram cegados pela glória do Senhor. Que veio o que eu falei antes, quando Moisés subiu ao monte, e o monte ninguém podia ver o rosto dele, porque brilhava tão brilhante, porque ele tinha estado na presença do Senhor. Ele viu o Senhor, a glória do Senhor estava sobre ele. Então, aqui está o que acontece. Isso foi segunda mão com Moisés, né? Mas aqui foi direto. Saulo viu direto o Senhor. E em fazendo isso, ele ficou cego. Parece que seus olhos foram cegados pela glória do Senhor. Aleluia! E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Paulo, campeão dos perseguidores, agora é conduzido como o cego que temporariamente é. Vê? Ele estava guiando aquelas pessoas para poder perseguir os crentes. E agora ele estava precisando ser guiado. Versículo 9. Estava 3 dias sem ver. Fala apenas do sentido físico. De fato, pela primeira vez ele agora podia ver. Pela primeira vez ele viu Jesus Cristo. Ele viu de onde vinha a redenção. Ele viu a verdade. A Bíblia fala, se conhecereis a verdade vos libertará. Ele viu a verdade. Mas, porém, fisicamente ele estava cego. E não comeu nem bebeu. Apresenta-o jejuando 3 dias e 3 noites. Agora, vamos ver sobre Ananias, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. A palavra discípulo, conforme usado sem exceção no livro de Atos, refere-se aos seguidores de Cristo. E disse o Senhor em visão, Ananias. Ele realmente viu o Senhor, mas em forma de visão. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Proclama uma extensão familiaridade, proclama uma intensa familiaridade com o Senhor, muito além do normal. Eu não sei de você, mas eu conheço pessoas assim. Eu já conheci pessoas assim. Você sente tão bem conversar com essa pessoa, porque você sente a presença de Deus cada momento, conversando com aquela pessoa. Porque é como se aquela pessoa está transladando o que Deus está querendo te dizer. É
tão lindo. E vamos ver no versículo 11. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Proclama a rua que ainda existe mesmo depois de quase 2000 anos. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Expressa o nome do homem que foi o mais notório flagelo dos seguidores de Cristo no mundo daquele tempo. Pois eis que ele está orando. Paulo tinha muito pelo que orar. Sim, ele tinha que orar por aquelas pessoas que ele machucou, pelas famílias das pessoas, para que Deus podia sustentá-los e dá-los vitória. Havia muito que ele tinha que orar. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Proclama a segunda visão que Paulo teve em um período muito curto de tempo. A gente está vendo que ele está falando de Ananias, aqui volta para Paulo e diz, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Que lindo, não é? Voltando para Ananias agora, no versículo 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quão vazio nossos medos frequentemente são. Quão ignorantes somos sobre onde nosso principal bem está escondido. Mas Deus sabe, vamos confiar nele. Quem já teve o privilégio de ouvir um testemunho de alguém que era muito mal, estava dentro da prisão, uma pessoa que matou gente e de maneiras cruéis, mas dentro da prisão encontraram Jesus. E eles transformaram sua vida. Quem já viu o testemunho de alguém assim? Essa pessoa vai à frente da igreja e conta sua história. Como Jesus o libertou de tudo aquilo que ele fez. Eu já. É tão lindo. Você vê a presença de Deus naquela pessoa. Porque aquela pessoa foi transformada de uma maneira maravilhosa. É de tal forma que eu não tinha medo de estar perto daquela pessoa. Porque eu sabia que o Senhor estava com aquela pessoa. E ela não ia me trazer mal nenhum. É muito lindo. E foi isso que Jesus fez através de Paulo. Continuando, versículo 13. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quer dizer, Ananias está dizendo, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas ainda assim, o Senhor mudou este homem. E ele se tornou a maior bênção para os santos de ninguém, do que qualquer outra pessoa na história. Paulo foi um dos maiores evangelistas. Você estuda a escritura que Paulo escreveu, é cheio do Espírito Santo. É maravilhoso. Pessoa que perseguiu os crentes, agora está ao lado dos crentes sendo perseguido também. É tão lindo. Continuando no versículo 14. E aqui tem poder dos princípios dos sacerdotes para prender
a todos os que invocam o teu nome. Tá vendo? Ananias está ainda dizendo ao Senhor que Paulo tinha mal intenção e estava ali para prender aquelas pessoas e estava fingindo que era cego. É que ele está dizendo a Jesus, como se ele sabia mais que Jesus, um homem de Deus. Porque é natureza pecaminosa que a gente tem, é duvidar o que o Senhor nos fala, às vezes. A gente tem que ter cuidado disso, não é? Ananias era um homem de Deus maravilhoso, mas aqui ele estava no erro, porque ele estava vendo a carne, certo? As más intenções de Paulo o precederam, mas o Senhor invadiu essas intenções, mudando-as completamente. Vamos ver o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, apresenta uma urgência que exige a obediência instantânea de Ananias. Ainda que Ananias disse o que ele disse sobre Saulo, que tornou-se Paulo, né? Disse sobre Saulo, Jesus ainda disse, vai, eu estou ordenando que você vá. Vai logo. Não é? Então, depois continua, porque este é para mim um vaso escolhido. Que maravilha! Aleluia! Significa seleção divina. Paulo foi escolhido no ventre da mãe. Deus permitiu que ele andasse no caminho errado e perseguisse os crentes para que ele pudesse salvar de uma maneira muito especial. Muitos perguntarão, por que ele deixou que Paulo perseguisse os crentes? Se ele não tivesse perseguido os crentes, ele não teria tido a conversão que teve. É triste, mas aquelas pessoas não morreram em vão. Aquelas pessoas que morreram nas mãos de Paulo estão com Deus. Para que ficar com raiva de Deus? Eles estão sem dor, sem perseguição mais. É as pessoas que ficaram para trás que estão doendo. Somente. Mas Deus permitiu isso para que Paulo passasse por uma renovação tremenda. Sabendo o que ele fez, o tornou o melhor dos apóstolos. O grande homem que ele tornou-se. E continuando, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Os gentios são colocados em primeiro lugar. Geralmente, a maioria das escrituras, os israelitas são colocados em primeiro lugar. Aqui, os gentios são colocados em primeiro lugar. Porque era o principal chamado de Paulo. O chamado de Paulo foi de pregar aos gentios. Aleluia, porque se não fosse isso, eu não seria salvo agora, porque eu sou um gentil. É Deus que nos dá essa graça. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Jesus não parou ali, Deus não parou ali, né? O Senhor não parou ali, dizendo que ele chamou ele para fazer isso, isso, aquilo. Mas, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele ia sofrer pelo que ele fez com os crentes. Mas esse sofrimento que ele ia passar ia torná-lo como ouro purificado. Perdão. Isso é totalmente diferente de muito do que evangelho moderno, que de fato não é evangelho formal algum. Hoje o evangelho moderno diz, vamos ter cuidado para que a pessoa não se sinta machucada ou não sente perseguido. Ah, não, eu não vou falar sobre o inferno porque o inferno vai machucar algumas pessoas. Ou eu não vou falar sobre isso, sobre o pecado, porque as pessoas vão dizer, vão se sentirem que estavam errados, ou que eu estava apontando o dedo para eles. Não é isso que a Bíblia fala, não. É para pegar essas coisas, para que as pessoas possam abrir seus olhos e não ir ao inferno, e não cometer o pecado. Agora o Espírito Santo. E Ananias foi e entrou na casa. Ele obedeceu o mandamento do Senhor. Ainda que ele tinha toda aquela dúvida, todo aquele medo, quando o Senhor explicou o que ele tinha a fazer com Saulo, ele não correu. Ele foi direto à casa, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, impondo as mãos sobre Paulo, não é? E disse, irmão Saulo. Ele se dirigiu a Paulo dessa maneira porque Paulo já estava salvo, e assim o fora nos últimos 3 dias e noites. Ananias sabia que ele poderia chamá-lo de irmão porque ele sabia que ele tinha tido um novo nascimento antes de tornar-se cego. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornasse a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Que maravilha, não é? Isso proclama o fato de que alguém não é batizado com o Espírito Santo na conversão. Quando você se converte. Saulo se converteu há 3 dias atrás e aqui ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ele teve o batismo com o Espírito Santo. Então não foi no mesmo dia. Como muitos ensinam. De fato, o batismo com o Espírito Santo é uma obra separada da graça, que ocorre após a conversão. Vemos isso, pega a caneta e o papel, em Atos 2:4. Atos 8, 14 a 17. Atos 19, de 1 a 7. Vou repetir. Atos 2:4. Atos 8, 14 a 17. E Atos 19, de 1 a 7. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ele foi batizado com água, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo. Não há uma ordem que você tem que ser batizado com água primeiro ou depois de ser batizado com o Espírito Santo. Existem aqueles que dizem
que quando você é batizado, você tem, dentro das águas, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Não é verdade. Pode ser antes e pode ser depois. Depende do que o Senhor quer fazer naquela vida. E pregando a Cristo. Vamos ver o versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. Refere-se que ele terminando, saiu jejum de 3 dias. Aquilo era o fim do seu jejum. E estava Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Provavelmente significa que Anias o apresentou a esses seguidores de Cristo. Ele veio para prendê-los e agora se junta a eles. Que Deus poderoso nós servimos, não é? E da mesma forma como Saulo, o perseguidor dos crentes, aceitou a Jesus. Você não tem que esperar que alguma coisa aconteça como aconteceu com ele. Não. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação, a Bíblia fala. Então vamos aceitá-lo agora, porque é importante para que você possa seguir. Você diz, mas eu não tenho, eu sou essa pessoa má, que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Veja o que Paulo fez. E Deus ainda o chamou. Não olhe para o que você fez ou pensou, o que quer fazer. Não. Porque Ele quer entrar no seu coração e transformar de dentro para fora. Certo? E se você quer fazer isso, queremos te dar a oportunidade hoje. Vamos fazer o que é chamado oração do pecador. Vamos inclinar a nossa cabeça. E quando a gente fizer isso, eu vou dizer algumas palavras e você repete aquelas palavras até o fim da oração. Depois eu vou fazer uma oração para todos e depois eu voltarei com as instruções, certo? Vamos começar a oração. Nosso Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o coração, acreditando nas palavras que disse, você é salvo. Não vai embora, que eu quero orar por vocês. E depois disso, eu quero dar umas explicações, então não vai embora, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. Nós chegamos no primeiro dia do ano, buscando a Tua face, Senhor.
E neste momento, existem pessoas que no primeiro dia do ano não tem nenhum lugar para morar. Outras pessoas quase não têm roupa, só tem um vestido que está vestindo. Não tem como lavá-lo, porque se tirar e lavar, não tem outro para colocar. Senhor, Tu sabes que essas pessoas necessitam. Outras pessoas não têm comida na mesa, porque tudo está tão difícil de conseguir. Supre as necessidades, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Outras pessoas estão enfermas, precisando um toque do de tuas chagas, que foram chagas para cura, Senhor. Ó Senhor, Tu sabes. Tu és maravilhoso, porque nós sabemos que Tu sabes a necessidade de cada um. E pedimos que supre as necessidades de cada um que está escutando. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Não vá embora, pois voltarei já com as instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam,
uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida Revista e Corrigida 2009 ou Expositória Jimmy Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.